Seja bem-vindo a mais um estudo sobre o tipo de música que honra e glorifica a Deus. Lembrando a você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse material com o máximo de pessoas possíveis, especialmente pessoas que trabalham com música na igreja local. E vamos ao estudo de hoje. O penúltimo princípio que eu gostaria de trazer para você nessa série de estudos é: a música que honra e glorifica a Deus é uma música que é biblicamente correta. E esse princípio ele é dominante e muito difundido, principalmente no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, novos ensinos estavam chegando. E a recomendação sempre era: veja a coerência desse ensino com as Escrituras. E aqui eu quero apresentar alguns textos para você. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, verso 11, nós lemos o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele ensino que era dado deveria ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Antigo Testamento, para que Deus fosse glorificado. Quando o evangelho chega em Bereia, entre os judeus, Lucas nos relata o seguinte em Atos 17 e 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo chegava, trazia o ensino, os judeus olhavam: peraí, vamos ver se isso está de acordo com a Bíblia. E por último, lembra daquele capítulo lá de 1 Coríntios 14, que fala sobre o culto público lá na cidade de Corinto? Olha o que Paulo fala. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Percebeu? E diz, olha, tem alguém trazendo uma profecia? Tem. Vai ser 2 ou 3. E devem ter pessoas que vão julgar se isso que eles estão falando está de acordo com as Escrituras. Então, quando alguém trazia um novo ensino, a primeira e maior preocupação da igreja primitiva era averiguar a coerência e a concordância daquele ensino com a palavra de Deus. Da mesma forma deve ser o crente zeloso hoje. Quando ouvimos uma música, seja ela qual for, nós precisamos perceber se essa música de fato tem coerência e concordância com a palavra de Deus, com a Bíblia. Mas infelizmente não é isso que acontece em muitas igrejas e com muitos crentes. Eles simplesmente gostam da música e mesmo que ela contradiga a Bíblia, eles não estão nem aí. É lamentável isso. E quando nós falamos sobre edificação, sobre música, é interessante nós percebermos que Paulo associa essa edificação através da palavra com a música. Ouça o que diz Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Bíblia e louvor estão ligados. Deve haver uma concordância, uma coerência com a Bíblia naquilo que nós cantamos, naquele louvor que nós prestamos a Deus através de música. E aqui eu gostaria de dar para você alguns conselhos que podem lhe ajudar a verificar isso aqui. O que é que eu tenho que olhar na música então, pastor? Primeiro, é necessário julgar a coerência bíblica da música que é apresentada. Eu quero dar alguns exemplos de músicas aqui que a pessoa talvez fez com toda boa intenção e não percebeu que estava contradizendo a Bíblia. Há muito tempo havia um cântico no meio evangélico que dizia: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Isso era cantado em muitas igrejas. O problema é que isso sai de um texto onde exatamente está falando de 2 idólatras, que um vai tirar madeira e diz para outro, esforça-te. E está falando de idólatras, não de crentes. Isso era cantado nas igrejas como se fosse um incentivo aos irmãos. Teve um outro cântico que foi muito famoso, ou muito tocado durante muito tempo, que dizia assim: edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu espírito possa sempre estar. É muito legal, mas só serve se for para o incrédulo. Para um crente não serve essa música. Por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é, Deus já edificou, então não tem o que estar pedindo para o Senhor edificar
Ele já edificou, nós já somos templo. E muitas vezes essas músicas, elas simplesmente pegam um texto aqui, outro acolá, outro mais ali, e faz uma salada de textos, e aí acaba dando um sentido totalmente diferente do que a Bíblia está falando, porque faz uma salada de textos onde cada um tem um sentido. Por exemplo, há uma música também que foi muito cantada durante muito tempo em muitas igrejas evangélicas, que faz uma salada de textos. Ela começa falando, olha, eu quero que o que para mim é importante é que tu cresça, que eu diminua, isso lá em João. Daqui a pouco ele vai lá para Isaías e diz, a tua fumaça me encobre, só os teus olhos me veem. Aí daqui a pouco ele vai lá para Coríntios, só tua graça me basta. Então você percebe que ele fica saltando em textos bíblicos e não há uma coerência de um pensamento, não há uma coerência de hermenêutica. Porque também nós temos que observar a hermenêutica do texto bíblico. A música cristã deve emanar da palavra de Deus, mas deve emanar com uma coerência. Eu não posso simplesmente pegar uma frase ali na Bíblia, achei bonito, e aí vou fazer uma música aqui. Não, tem que haver uma coerência com o texto da palavra de Deus e com a sua interpretação também. Um segundo conselho que eu dou, a segunda dica do que observar, é necessário observar se há uma coerência doutrinária da música que é apresentada. E aqui eu preciso dar um conselho muito claro. Se você está numa denominação, você tem que cantar músicas que são de acordo com aquela denominação, com a igreja que você frequenta, com o que ela crê. Vou dar aqui um exemplo básico. Digamos que eu comece, como batista, a frequentar uma igreja presbiteriana. E de repente eu faço uma música onde nessa música eu declaro que o único batismo aceito deve ser o por imersão. O batismo, e eu falo na música claramente que só de adultos que podem ser batizados, só pessoas conscientes, né? Sejam jovens, sejam adultos, mas pessoas que são conscientes da sua decisão que podem ser batizados. Isso vai totalmente contrário a doutrina dessa igreja. Então, se eu estou cantando algo que vai contrário à doutrina da igreja, eu estou deturpando o ensino da igreja. Então, muitas vezes, tem pessoas trazendo músicas que são totalmente contrárias àquilo que aquele grupo crê. Uma certa vez eu estava num encontro de jovens das nossas igrejas, e nossas igrejas, como são igrejas tradicionais, elas não têm ministério de dança. Nós não cremos que isso é um ministério válido, entendeu? Mas tinha uma música falando sobre crente dançando, sobre pessoa dançando. E eu tive que intervir e dizer, olha, isso não está correto, nós não cremos nisso. Então muitas vezes as pessoas estão cantando música que são totalmente contraditórias ao que a igreja que ela frequenta, que ela às vezes é membro, crê. Porque simplesmente ela gosta da música. Então quando você ouve uma música, perceba se ela tem coerência com a doutrina da igreja que você frequenta, da qual você é membro e da qual você participa. Senão você vai estar criando confusão no meio que você está convivendo, no meio eclesiástico que você faz parte. Terceiro, um conselho geral de advertência. A gente precisa ter muito cuidado com o literalismo em detrimento da simbologia e figuração poética. Eu conheço muitos pastores que condenam músicas porque não entendem o sentido literal atrás das figuras. E eu vou dar aqui um exemplo de uma música que foi muito criticada, inclusive por pastores sérios, né? A música quando diz, és Deus de perto e não de longe. Existe um texto bíblico que diz claramente, sou apenas Deus de perto, também não sou de longe. Então, por conta desse versículo na Bíblia, alguém disse, olha, está errada essa letra, porque diz, sou Deus, és Deus de perto e não de longe. O problema é que nós estamos com dois textos que estão falando simbolicamente. E o que nós temos que perguntar é que o texto bíblico está falando na sua simbologia, qual é o sentido que ele está querendo dizer, e na música, qual é o sentido que a música está dizendo na sua simbologia. No caso dessa música, ela está dizendo que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus que está próximo, que é um Deus atuante perto do adorador, que ele não é o tipo de Deus que ficou lá distante, um deísmo, onde ficou lá e deixou a sua criatura aqui abandonada. Não, ele diz, olha, Deus está presente, Deus está perto. E no texto bíblico? O texto bíblico está falando sobre o conhecimento de Deus. Ali naquele texto, Deus está dizendo, olha, eu sou alguém que consegue ver os detalhes,
o que está aqui perto, como eu posso ver o todo. Eu não sou o tipo de pessoa que eu só consigo ver perto e não consigo ver longe. Eu consigo ver aqui perto e eu consigo ver longe. Então está falando do conhecimento de Deus. Um está falando da presença de Deus no sentido da proximidade, eu poderia até falar aqui meio teologicamente a imanência de Deus, mas o outro está falando do conhecimento de Deus. Por mais que as frases sejam parecidas, o contexto nos mostra que os sentidos são bem diferentes no assunto que estão tratando, tá bom? E esse é um cuidado que deve se ter. A poesia ela vai ter muitas figuras. O que nós temos que ter zelo é que essas figuras não sejam tão complicadas que não deem para entender. Isso aí eu falei no outro princípio. Mas nós precisamos aproveitar, porque poesia sempre envolverá figuras, simbologias, que são muito importantes dentro da linha melódica e poética de uma adoração que é dada a Deus. Essa é a primeira parte desse princípio. A segunda, eu espero você na próxima quinta e até lá, se Deus quiser.